Meu nome é Luciano Chaves, sou cuteleiro profissional, trabalho com cutelaria já há 33 anos. Fiz minha primeira faca, eu tinha 12 anos, hoje eu estou com 45 anos, então são 33 anos dedicado nessa nobre arte, que é a cutelaria. Eu sou natural de São João del Rei, Minas. Hoje eu moro em Santa Cruz de Minas já há 20 anos. Aqui eu construí minha vida, aqui eu tenho minha residência, eu tenho um local meu de trabalho, que é um pequeno castelo que eu fiz aqui, no qual conta toda a minha história, pelo menos uma parte dela, que são 20 anos morando aqui, e esses 20 anos dedicado à construção desse meu castelo, que tem na parte de baixo a minha oficina, com toda a estrutura que eu preciso. Tem 2 apartamentos em cima, no qual eu moro, E é aqui que tudo acontece, Acontece toda a magia da cutelaria, É uma arte linda, maravilhosa. É uma arte que quando eu comecei foi muito difícil, Porque não tinha os veículos de informação que tem hoje, Hoje está tudo mais fácil. Hoje eu costumo até brincar que às vezes alguns cuteleiros falam que é autodidata, eu ainda brinco com eles, ser autodidata hoje com o Google e com o YouTube é fácil, Mas na minha época não, na minha época a gente não tinha referência nenhuma, a gente pesquisava era em revistas de fofocas, que tinha casa de famosos, aí quando a gente via uma parte que falava sobre, por exemplo, assim, um casamento, sempre tinha uma espada de oficial, em cima de uma lareira da casa de um ator, de um jogador de futebol, tinha uma espada, a gente sempre ficava de olho naquilo. Eram as únicas informações que a gente tinha, Era difícil a gente conseguir revista, conseguir livros. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, Eu não tive apoio de família, eu não tenho tradição na minha família, os meus pais sempre mexeram com comércio, não tem tradição nenhuma de fabricar facas. O meu pai e a minha saudosa mãe, eles não sabiam nem afiar uma faca, Meu pai até hoje não sabe afiar uma faca, ele usa, mas não sabe afiar. Meus irmãos mexem com comércio, não tem nada a ver com a cutelaria, E nisso tudo eu vim lutando contra várias pessoas que não queriam que eu tomasse esse rumo, que eu fizesse faca, que eu fosse cuteleiro, E até então eu também não sabia que existia um universo tão bacana que é o colecionismo, porque eu fazia na época brincando, Eu costumo dizer que a minha profissão, eu trabalho brincando e eu brinco de trabalhar, Então eu entro dentro da minha oficina, cada dia é um dia de diversão. Porque eu fabrico arte, eu fabrico sonho, eu fabrico uma peça que de repente um colecionador desenha uma faca, ele pensa numa faca, ele vê uma faca num filme e ele pede para eu fazer aquilo para ele, e aquilo para mim é uma responsabilidade muito grande, que eu vou fazer não só uma ferramenta, que a faca é uma ferramenta, a faca não é uma arma, Eu costumo sempre deixar isso bem claro para todos, que às vezes as pessoas vinculam a faca a uma arma, mas faca não é uma arma, faca é uma ferramenta. E é a segunda ferramenta mais antiga que existe na face da Terra. Ela só perde para o machado, que por sinal eu fabrico também, sou apaixonado em machados. A cutelaria, a especialização minha da cutelaria é a fabricação de lâminas, então não só facas, como espadas, machados, alabardas, qualquer coisa assim ligado a esse tipo de segmento,
E eu amo muito o que eu faço, amo muito, né? Amo muito. Quando eu tinha meus 12 anos, eu fiz a minha número 1, que eu tenho ela guardada até hoje com o maior carinho. E é uma faca que hoje eu olho para ela e vem na minha cabeça muita coisa, vem na minha cabeça assim, muitas lembranças boas, também lembranças ruins de uma época muito limitada, de uma época de aperto financeiro muito grande. E aos meus 14 anos eu fiz uma espada, que eu tenho ela também guardada até hoje, eu tenho várias peças do decorrer desses 33 anos de cutelaria, né? Essas peças, algumas eu cheguei até a vender e comprei de volta. Hoje em dia, sempre que eu vejo uma peça minha sendo anunciada por um colecionador ou em alguma feira com algum dealer, eu tento comprar ela de volta porque ela faz parte da minha história, né? Então, se eu pudesse, eu não venderia as minhas peças, mas eu não tenho outra fonte de renda, eu vivo exclusivamente só da cutelaria. Então, eu dependo dessas vendas para eu poder pagar minhas contas, né? O que todos nós precisamos, né? De acordo com cada trabalho que a gente faz. Né? E aos meus 15 anos eu comecei a treinar artes marciais. Eu treinei durante muitos anos arte marcial chinesa, Kung Fu, que é uma arte que eu dediquei aí por volta de uns 17, 18, no máximo 20 anos da minha vida. E a gente tinha muita dificuldade de conseguir as espadas, as lanças, as alabardas, né, os sabres que a gente usava nos kati, nas lutas combinadas, nas demonstrações. E eu comecei a pesquisar sobre isso. O meu ex-professor de Kung Fu, que é pai do meu atual mestre de Muay Thai, que eu treino hoje Muay Thai, com o filho desse meu ex-professor, ele tinha um catálogo impresso, preto e branco, que ele conseguiu, que uma amiga trouxe para ele dos Estados Unidos, de uma empresa que vendia essas espadas, né? Se não me falha a memória, acho que era Brendel Lay, uma coisa assim, o nome da empresa. E tinha as fotos pequenininhas, não era nem foto, era desenho. E tinha as medidas das espadas, de tudo, e aquilo ali eu fui pegando aquilo e ampliava, junto com a minha arte, com a minha criatividade, junto com aquelas medidas que tinha, e chegava a uma conclusão, que essa espada é isso aqui. Né? E passava aquilo para o aço, buscava aços reciclados, né? Eu trabalhei durante muitos anos com lâminas de serra, eu buscava em serraria aqueles discos grandes de serra circular, sabres de motosserra, lâminas de gurpião, que era aquele serrote que usava 2 pessoas para poder cortar uma tora, uma de um lado e do outro, chegava a medir 2 metros ou até mais. Eu achava aquilo no ferro velho, né? Lâminas de serra de engenho também, com uma serra de fita muito grande, larga. E aquilo ali que eu usava para fazer as minhas espadas chinesas, que elas são largas, né? Usei muita barra de torção de Kombi, né? São materiais que a maioria dos cuteleiros hoje que estão começando usa. Então é o que eu costumo dizer para todos os cuteleiros que me procuram hoje no início de carreira: vocês estão certos, vocês não estão errados. O caminho é esse, né? Se vocês quiserem encurtar esse caminho, hoje vocês têm essa chance. Porque hoje tem os veículos de informações na internet e tem os cuteleiros que ministram curso. E tem muitos vídeos nas redes sociais aí, direcionados a ensinar esse conhecimento que eu tive que aprender sozinho. Não só eu, diversos amigos meus da minha época, né? Pessoas que começou aí na década de 70, de 80, tem, né, os mais antigos aí, igual tem no Brasil 2 grandes monstros da cutelaria, vários monstros, né? 2 que eu sou muito fã deles, que é o Roberto Gaeta, Bob G e o Antal Bodolai. São pessoas que começaram em 1975, no ano que eu estava nascendo, eles estavam começando na cutelaria brasileira. Um é de Minas, não, na verdade o que é de Minas ele é um húngaro, né? Já veio a óbito, já faleceu, o saudoso Antal Bodolai.
E o Roberto Gaeta, Bob G, de São Paulo, que é um grande amigo meu. São dois monstros da cutelaria, são pessoas assim que eu tenho como fonte de inspiração. Os trabalhos são eternos, né? E tem outras pessoas também das antigas aí, os irmãos Padilhas, né? Que são pessoas também que têm um legado, deixou um legado muito grande aí. Depois vem uma safra mais da minha época, que tem vários monstros da cutelaria, que se eu for citar nome aqui, de repente eu vou estar sendo até ingrato. E aí, em 2001, eu tive o prazer de conhecer através de uma revista relacionada a armas de fogo, né? Eu olhando, ela tinha uma reportagem sobre cutelaria, eu conheci que tinha um mundo do colecionismo, né? Aquele mundo que até então para mim era um segredo, né? Porque a gente não tinha, na época eu não tinha nem internet, eu não usava, já tinha internet, mas eu não usava internet. E eu conheci um cuteleiro de São Paulo e eu liguei para ele, né, foi até numa época que houve a vinda de um Master Smith, né, um cara que tem um prestígio muito grande no mundo da cutelaria. Ele veio ao Brasil, ministrou um workshop, um curso para alguns cuteleiros que hoje são meus amigos, que eu tenho o maior carinho e respeito por eles, não só pelo trabalho, mas pela pessoa deles. E eu liguei para esse cuteleiro, que foi um dos que trouxe esse norte-americano aqui ao Brasil, e fui na casa dele e participei de dois workshops lá, de duas martelanças, que a gente chama de martelanças, e dali para mim surgiu, abriu um leque, né? Eu conheci colecionadores, aí logo posterior, isso foi em 2001, quando foi em 2002 eu já comecei a participar de feiras de cutelaria, e comecei a ver que existe um mundo muito grande da cutelaria, né? Que não era só aquela cutelaria minha ali feita de sucata, aquela cutelaria minha ali feita só para suprir uma arma de guerra, que era um sabre chinês, que todas as armas que a gente usava no Kung Fu, elas realmente, na época antiga, elas eram usadas como armas, né? E eu vi que tinha colecionismo. Aí eu comecei a pesquisar sobre o material, aí eu já comecei a correr atrás sobre conhecimento de metalurgia, sobre conhecimento de tratamento térmico, sobre conhecimento de forjamento, sobre conhecimento de materiais para empunhadura. Comecei a aprimorar mais os meus desenhos, os meus equilíbrios de facas. Comecei a estudar para que serve essa faca, o que essa faca tem que ter para ela ser chamada assim. Existe uma grande variedade de estilos de faca, né? Às vezes o que a pessoa conhece de faca é aquela faca de cozinha, aquela faca de uso normal, mas aquela é um dos estilos que existe. Eu não digo infinito, porque eu acredito que infinito seria muito, mas existem muitos estilos de facas diferentes, né? E às vezes uma ponta caída, central, muda a faca. Um cabo, às vezes tem uma lâmina que ela pode ser classificada uma faca para um uso determinado. Se você fizer um cabo um pouco diferente, você muda o estilo. Às vezes, se ela vai ser uma bull, ela passa a ser uma hunter, ela passa a ser uma fighter, ela passa a ser uma camper. De acordo com a empunhadura da faca, você muda totalmente o estilo dela. Isso são coisas que a gente tem que correr atrás de estudo, a gente tem que estudar. A cutelaria, ela não é diferente de uma universidade. Ela tem um estudo demorado, um estudo que você tem que dedicar anos ali, lendo muito, pesquisando fotos. Hoje em dia que a gente tem essa facilidade, a gente tem, aí já é infinito, né? A gente tem se a gente começar a pesquisar nos veículos de comunicação na internet hoje, você acha o que você quer, você acha, né? Às vezes a gente até acha assim, pô, eu tô criando uma coisa, não, alguém já criou.
ou seja contemporânea agora ou antigamente. Às vezes a gente pega uma coisa que já existe e transforma, a gente põe a arte da gente. Hoje em dia é muito difícil a gente criar alguma coisa, exclusivamente dizer eu criei isso, né? E a cutelaria, eu falo muito, eu ministro curso, eu tenho muitos alunos aí no Brasil, de diversos lugares do Brasil. Eu falo para os meus alunos, pesquisa muito, estuda muito, pegue facas, visualize facas, estude estilos de faca, porque tem muita coisa para a gente estudar. Eu não paro de estudar, eu estou estudando a todo momento, eu estou sempre buscando novos conhecimentos. A minha oficina eu tenho que estar atualizando ela com equipamentos, com ferramentas, com aços, né? Eu tenho amigos que ministram curso, que ministram workshop, eu participo disso também. Eu sou um eterno aluno, né, que eu estou aprendendo a todo momento, com tudo e com todos, né? E esse é o universo da cutelaria. E a partir disso, a partir de 2001, né, no qual eu conheci essa turma, eu comecei a participar das feiras. E de lá para cá eu participei de muitas feiras de cutelaria, em São Paulo, em Itaipava, em Brasília teve várias feiras muito bacanas, existe, né, tem as feiras. Esse ano agora não teve muitas feiras, praticamente não teve feiras nenhuma, mas existe hoje no Brasil aí uma média de 8 a 10 feiras por ano de cutelaria. Então, essa faca aqui é a minha número 1, né? Essa faca aqui tem história, viu? Tem história. Hoje eu olho para ela e ela fala. Essa faca fala. Porque nela aqui está o início de toda a minha trajetória. Nela está o início de um legado que eu estou construindo, né? Eu amo o que eu faço. Eu não tenho cutelaria só por dinheiro. Se eu tivesse numa profissão por dinheiro, eu não seria cuteleiro, né? Porque é uma profissão difícil. É uma profissão que a gente transforma sucata em sonhos. A gente pega um material que ia ser derretido, que ia ser jogado fora, e transforma aquilo ali numa obra de arte que vai ficar para a eternidade. Eu vou desencarnar e essa peça e diversas outras feitas pelas minhas mãos vão ficar. Isso é fato, né? Então, quando eu pego essa peça aqui, ela me traz muitas recordações, sabe? Boas, me traz recordações também ruins, né? Muitas lembranças. De uma época que eu não tinha ferramenta, de uma época que eu não tinha conhecimento, de uma época que eu não tinha retorno nenhum financeiro, que eu tinha só críticas. Só críticas. Era só pessoas me colocando para trás, me falando que eu era louco, me falando que eu era um sonhador. E sou um sonhador e você sempre, né? Eu acho que se a gente não tiver um sonho, a gente não corre atrás para realizar nada, né? Então a gente tem que sonhar sempre. E foi uma faca que eu fiz, né, a partir de uma lâmina que eu comprava aqui numa serraria aqui em São João, uma madeireira grande que tem aqui. Eu comprava umas serras, que hoje eu acredito que seja um aço que a gente usa muito na confecção do damasco. Na época eu nem sabia que aço era e eu recortei ela. Recortei no tesourão, tinha um tesourão na época,
E esses entalhes aqui eu custava para fazer porque eu não tinha ferramenta direita. Hoje eu faço, se for para fazer uma faca dessa daqui, seja recortada ou forjada, eu faço ela de olhos fechados, né? Mas na época para mim foi muito. Na época para mim isso aqui foi o que eu consegui fazer naquela época, naquele período. Foram dias fazendo essa peça. E por coincidência ela deu origem a uma logomarca que eu usei durante muitos anos, que é o Chaves dentro de um sabre. E foi uma coincidência, não foi nada planejado. As minhas facas antigas, elas eram assinadas com Chaves, que tinha aqui o sabre, e aqui dentro tinha o Chaves, e essa ponta aqui era o S, né? E só depois eu fui ver, porque essa logomarca surgiu bem depois dessa faca, que eu fui comparar e falei assim, gente, que coincidência, né? Apesar de coincidência, não, eu acredito que não existe, estava dentro da minha história, da minha carreira ali, isso acontecer. Foi muito bacana. E essa faca aqui, eu fiz aqui a empunhadura dela de braúna, aqui na minha região aqui, é referência na fabricação de móveis usando madeiras antigas, madeiras de antigas demolições. E eu sempre visitei as serrarias aqui pedindo para os marceneiros, para os carpinteiros, guardar para mim retalhos pequenos de madeiras mais densas, bonitas, que é o que a gente usa na cutelaria hoje. A gente dá preferência para madeiras bonitas e madeiras densas, duras, bem sequinhas, quando tem perigo de mexer. E eu usei aqui 2 talas de braúna e pinos de alumínio. Eu não tinha acesso a uns pinos legais, então eu usei, na época, eu acredito que foi 2 arames um pedaço de arame, que eu fui cortando um pedacinho, usei 3 pedaços aqui, remanchei eles e fiz essa faca. E tá aqui, gente. Foi aqui que tudo começou. Aqui começou a Cutelaria Chaves, que hoje é uma escola de cutelaria. Hoje vem pessoas do Brasil inteiro buscar conhecimento aqui comigo. E eu me sinto muito honrado por isso, porque as pessoas depositam em mim não só a confiança financeira, mas a confiança de realizar um sonho, de se realizar como profissional, né? Porque muitos que vêm, a maioria, né, 90% dos que vêm fazer curso comigo, eles querem ou uma fonte de renda diferente para mudar o segmento deles, ou uma segunda fonte de renda. Então é uma responsabilidade muito grande para mim quando esse meu aluno me procura, né? E isso é muito gratificante, muito gratificante. E eu faço isso com muito amor, muito amor. Ferro. Mais um pouco da minha história, né? Ou seja, uma grande parte da minha história. Aqui está a minha história não só como cuteleiro, mas também como colecionador, que eu gosto de colecionar peças, eu gosto
da história de cada peça, né? Cada peça minha aqui tem sua vida, né? Porque cada faca tem sua vida, tem sua história. Eu tenho uma coleção de facas antigas, de algumas espadas. E aqui está um pouco dela. Eu comecei há pouco tempo, deve ter umas 2 semanas que eu comecei a montar essa coleção aqui. E aqui tem peças minhas, tem peças de amigos cuteleiros, tem peças antigas. Eu vou mostrar um pouco, né, da minha história aqui dentro, nesse painel aqui. Essas 5 peças aqui, ó, essas 5 peças aqui são peças que eu fiz logo após a construção dessa, minha número 1. Né? São facas que eu ainda fazia elas por recorte. Eu não usava ainda o sistema de forjamento, que é o sistema que eu faço hoje. É o sistema que depois dessa peça aqui eu busquei esse conhecimento, eu fui atrás de toda essa metalurgia, né, junto com a arte, que tem uma metalurgia muito, muito bacana, atrás de uma faca forjada pronta. Tem uma manipulação de estética e de força muito grande do aço. O aço ele tem que ter beleza e tem que ter força. E esse equilíbrio é feito na arte e na metalurgia, né? Então essas aqui foram feitas por desbaste. Na época eu trabalhava muito com latão, que é esse material amarelo. Eu fazia os moldes em madeira e mandava os fundidores fundir para mim, né? Então aqui estão 5 peças aqui que também tem uma história muito bonita, muito grande. E aqui já começa já a parte quando eu conheci o forjamento. Essa sequência aqui já conta com peças a minha época como cuteleiro profissional, né? Logo que eu conheci, a partir de 2001, que eu conheci esse pessoal que trouxe para mim um leque de informação, de conhecimento e de amizades, eu passei a fazer, né? Essas 2 peças aqui são da mesma época, tá? Eu ainda trabalhava com latão. Posteriormente eu comecei a colocar nas empunhaduras das facas o inox, né? Que aí eu descobri na época que o latão não era tão bem visto por alguns colecionadores. Então eu comecei a adaptar aquele cliente ali que eu estava conquistando naquele momento. Essa peça tem uma história muito bacana, que essa peça aqui eu fiz ela e foi a primeira faca que eu vendi em feira como cuteleiro profissional. Foi, se não me falha a memória, foi final de 2002, no Jardim Guapira, em São Paulo, pela Guilda dos Cuteleiros, né? E foi um evento assim maravilhoso, que eu fiquei deslumbrado, porque foi o primeiro evento que eu tive contato com colecionadores e com outros cuteleiros. Ali eu conheci muita gente bacana. Eu levei 4 peças na época, eu levei 2 facas e 2 machados. E eu vendi essas 4 peças naquela feira ali. Para mim foi um incentivo muito grande, que eu vi que existia aquele mercado, que era um mercado grande que eu ainda não estava explorando e que estava ali, esperando por mim. E foi aquele encontro bacana. Eu, cuteleiro, buscando muito conhecimento, muito aprendizado, buscando mercado, buscando aquelas pessoas que realmente valorizavam aquela minha arte. E eu encontrei nessa feira. E essa faca, ela pertenceu a um colecionador em Porto Alegre, que hoje é um grande amigo meu, tá? Um grande amigo, e eu consegui comprá-la de volta dele. Na verdade, eu troquei a troco de uma faca atual minha e peguei essa faca e eu guardo ela com muito carinho. É uma peça que tem uma história, a gente tem fotos, nós 2 juntos, né, com ela nessa feira. Isso é muito bacana. Logo depois veio essa faca, que é uma faca simples, mas com muita técnica, muito conhecimento. Na época eu guardei essa peça desmontada, ela está até hoje desmontada, né? Ela não foi nem colada. Se eu pegar ela aqui, eu desmonto ela, tá? E eu não montei ela na época, porque se eu tivesse montado ela, eu tinha vendido. Então eu deixei ela desmontado justamente para não vender. E ela tem a logomarca antiga minha, que não é a que eu uso atualmente, que está o Chaves dentro do sabre, conforme eu já expliquei, né? Então é uma peça muito bacana, que tem uma história muito legal. Essa peça aqui, ela já tem posterior a essa logomarca, eu usei somente o Chaves, não tinha mais o sabre.
então ela foi timbrada aqui com somente chaves, né? Com uma guarda em cobre, que também é muito bacana de se fazer, tem muita gente que gosta. Aqui eu usei uma haste de chifre de cervo, deixando bem claro que os materiais que a gente usa não são materiais que o animal é abatido para aquilo. Esse cervo que a gente usa, o animal troca a galhada todo ano, vem da Argentina, vem da Patagônia, e todo ano o dono daqueles cervos ali colhe nos pastos lá várias galhadas de chifre de cervo e vende para artesão do mundo inteiro, de diversos segmentos. Então eu gosto sempre de deixar isso claro, que eu não trabalho com materiais proibidos, eu não trabalho com materiais que vêm a matar o animal por vaidade humana, né? Simplesmente eu gosto muito de trabalhar com materiais reciclados. As madeiras minhas, a maioria delas, 90% delas são madeiras vindas de antigas demolições, madeiras aí que já tem 200, 300 ou mais anos que aquela árvore foi cortada para ser usada em grandes construções, em fazendas, né? E é uma clássica Bowie. Vocês vão ver aqui nos meus desenhos que eu tenho uma inspiração muito forte nas clássicas Bowies americanas, né? São minhas grandes paixões, né? Na cutelaria, a Bowie é meu carro-chefe. Eu gosto muito de Bowie, muito, muito. E essa daqui foi uma faca que faz parte da minha história de uma forma muito carinhosa também, tá? Ela foi feita agora em 2017, num curso que eu fui fazer no Rio Grande do Sul. Eu passei uma semana lá na oficina do meu grande amigo Léo Moraes, fazendo um curso com ele. É um cara excepcional, eu fiz um curso avançado de aço damasco. E essa faca aqui foi a gente vendo esse início aqui, ó, a gente vê que foi um marco divisor na minha carreira. Falar um pouquinho da evolução, né? Digamos assim, da dimensão dos trabalhos, né? Porque a gente sempre começa na cutelaria fazendo uma faca, a gente nunca começa fazendo uma espada, né? Às vezes até uma coisa engraçada que tem muitos alunos que me procuram e me pedem o orçamento de um curso de espada. Aí eu ainda brinco com eles, falo, gente, vamos começar lá no primeiro degrau. A gente não sobe uma escada dando um único pulo, né? A gente vai... Aí eu falo para eles, vamos começar numa faca, porque a mesma técnica que é para fazer uma peça pequena, né? Uma peça igual a essa, a gente faz uma grande. É a mesma técnica. E eu sempre fui muito audacioso, né? Há 25 anos, 25, 26 anos atrás, eu tinha uma vontade muito grande de ter uma espada do filme Highlander. E eu não tinha... Nem sabia onde vendia uma espada dessa que eu pudesse comprá-la, né? E ela tinha um dragão na empunhadura, né? E eu comecei a estudar como que eu ia fazer esse dragão. E eu passei para o papel, criei esse dragão e fiz ele na madeira. Tá aqui. Guardo isso aqui com o maior carinho, isso aqui eu fiz há 26 anos. 26 anos. Tá? No vinhático, uns formãozinhos pequenininhos, ruim de corte. Eles não mantinham corte rapidinho, corte
ir embora e eu tinha que forçar e fiz. Fiz as 2 peças e levei um fundidor aqui próximo aqui a Santa Cruz e ele fez para mim essa fundição, fez vários. E eu consegui fazer minha espada Highlander, ela está aqui. Né? O dragão, que eu fiz ele na madeira, foi feito no metal. Ele é oco por dentro para poder tirar peso, né? E mesmo assim ela ficou uma espada pesada, mas está aqui a minha espada Highlander, né? Ela foi feita na lima, ela tem várias marcas da lima, eu não tinha lixadeira de cinta, eu não dominava as técnicas que eu tenho hoje, né? De forjamento, de tratamento térmico. Essa aqui também foi uma escola muito grande, né? E é uma peça que eu guardo na minha coleção com muito carinho. Ela tem uma guarda aqui que na época eu comprei um jogo de espadas para poder, eu desmontei, tirei o molde, pedi o fundidor também para fazer a fundição para mim. E essa peça aqui é a minha história, né? Junto com essa, que é a espada que eu fiz aos meus 14 anos. Eu usei na época uma barra de torção de Kombi, um pedaço de carro aqui, nessa peça. E fiz, né? Eu sempre fui muito apaixonado em filmes de arte marcial, filmes ninjas. E essa peça aqui também faz parte da minha história. Ela tem até uma história engraçada dessa peça aqui, que eu tive um amigo meu aqui na minha oficina, que ele me pedia essa peça aqui todo dia de presente para ele. Um dia, para ele parar de me pedir de presente, eu falei, leva essa espada para você me dar sossego. Só que eu não dei ela para ele não, eu falei só para ele levar, ficar uns dias lá. Quando foi daí uns dias eu voltei atrás, falei com ele, falei, não, me devolve ela aí que eu não te dei de presente, só eu deixei você levar para você poder parar de me pedir ela. E hoje a gente brinca muito, a gente é muito amigo, né, que fala, pô, você me deu o presente e tomou. Eu falei, não, eu deixei você levar para você poder matar lá a sua vontade de tê-la, né, e depois ele me devolveu. Mas é um grande amigo meu e ele também faz parte da minha história, essa pessoa, é um cara excepcional. E tem também os tomahawks, eu sou apaixonado em machados, né? As facas Bowie, conforme eu disse, são minhas grandes paixões, né? Se eu pudesse especializar em um estilo de faca, eu seria um fabricante somente de facas Bowie, né? Que são as facas que mais me chamam a atenção. Mas elas são facas mais destinadas para coleção, elas são facas que elas não têm muito uso dentro do dia a dia, porque na verdade a faca Bowie é uma faca de luta. Ela é uma fighter, com guarda dupla e tal. E os tomahawks também são minhas grandes paixões. Eu fabrico vários tomahawks, né? Desde os tomahawks que tem somente uma cabeça de machado, aos que tem uma ponta, que são os spikes, aqui tem um fornilho, que são os cachinhos. O bacana é que eu consegui o meu primeiro tomahawk, que eu forjei há muitos anos, eu consegui ele de volta. Eu passei ele para frente na época, eu vendi ele com um amigo, e é essa peça aqui. E eu consegui ela de volta, ela foi feita pelo sistema de brute forge, eu mantive toda a textura de forjamento aqui. Na empunhadura eu coloquei um jatobá, uma madeira de demolição muito bonita e muito resistente. Ela está escura assim devido a tantos anos que eu fiz ela, o suor, né? Então ela foi escurecendo, a oxidação normal do material natural, né? E eu tenho aqui, que faz parte da minha coleção, um tomahawk atual, que é esse tomahawk aqui. Esse aqui é um pipe tomahawk, aqui é um fornilho, ele tem uma piteira, aqui dentro tem um furo.
né, que a gente liga ao fornilho para ele poder ficar funcional, né. Essa cabeça de machado ela é inteiriça, ela tem vários trabalhos de lima. Esse machado aqui, carinhosamente, eu chamo ele de machado invisível. Tem uma história muito grande em cima desse nome que eu dei esse machado. E devido a esse acontecimento que eu dei esse nome a ele de machado invisível, eu decidi não passar ele para frente. Ele é meu, ele é da minha coleção. Esse machado aqui não sai da minha coleção, é uma peça linda, maravilhosa, totalmente funcional, né? É só colocar o fogo aqui que ele está funcionando, né? E vamos lá, esse machado aqui, conforme eu disse a vocês, ele é todo funcional, né? Não só como um machado, como uma arma de guerra, que o Tomahawk ele era uma arma de guerra, né? Esse nome foi dado justamente por significar perfurante, e ele é uma arma, ele não é um machado de lenha, ele não é... Os índios até usavam ele para tudo, mas a função maior dele era ser uma arma, né? E essa parte do fornilho, ela é toda funcional. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como era usado, né? Vou aqui preparar o fornilho dele. Esse aqui é um fumo. Eu uso aqui um pouco de tabaco e algumas ervas, né? Com o mínimo de nicotina. E também não trago, né? É só uma coisa bem simbólica aqui. Que eu não fumo, tá? Então vamos lá. Esse é um Pipe Tomahawk, feito por mim. Esse é o machado invisível, que eu tenho ele aqui na minha coleção. Esse aqui não sai daqui não. Esse aqui faz parte da minha história, da minha trajetória, né? Colecionador, muito meu amigo, meu cliente de Curitiba, ele é muito fã dos meus machados. Ele tem vários machados que eu fiz para ele e ele sempre desenha os machados e faz machados bem fiéis à época antiga e faz a interpretação dele, a visão dele desse machado e manda esse projeto para mim. E hoje executei vários projetos dele. Uma coisa bacana que eu ouvi dele, que me marcou muito, foi um dia que ele falou comigo, falou assim: Luciano, eu vou embora, mas esse machado aqui vai ficar. Esse machado aqui, se os meus filhos, os meus netos e assim por diante tiverem cuidado, souber ali o valor daquela arte que eles têm nas mãos, é uma coisa que não acaba nunca. E realmente, né, isso aqui é uma ferramenta que vai ficar por diversas gerações, é uma arte que vai ficar por diversas gerações. De repente a madeira pode até chegar a apodrecer aí, dependendo tanto 100, 200 anos ou mais, mas o machado em si aqui não, isso aqui é uma coisa eterna. E isso foi muito bacana de ouvir dele, que eu não tinha ainda pensado dessa forma, né? Que eu fabrico uma ferramenta, que eu fabrico uma joia que vai ficar aí por quanto tempo, né? De repente aí depois de muitos anos aí que eu já tiver partido dessa, vai ter uma pessoa olhando e falando: gente, L. Chaves, quem que é essa pessoa? Aí ele vai ter condições de pesquisar na internet, que a internet vai estar muito mais evoluída, né? E vai chegar, de repente, vai assistir esse documentário que nós estamos fazendo, esse registro que nós estamos fazendo, e vai ali ver,
ver a minha imagem, ver, pô, aquele ali que é o Luciano Chaves, aquele que fez essa peça. Isso que é uma coisa que também nos motiva muito a dedicar na cutelaria. É saber que a gente está fazendo a diferença na vida, na nossa vida, né? Nesse plano que a gente está vivendo.
para fazer diferença, eu vim para poder deixar uma história, né? E contribuir de alguma forma ali com a arte da cutelaria, que a gente resgata muitas técnicas, né? Graças aos cuteleiros que existe hoje, essa técnica aqui não se perdeu, que é a técnica do forjamento, que é a técnica da manipulação do aço, que é a técnica de se fazer uma ferramenta bonita, bem feita e totalmente funcional, né? Com beleza e com alma, que é o que uma cutelaria custom tem que ter. Ela não pode ter só beleza, ela tem que ter alma, né? E é isso que a gente coloca numa peça, tanto que sempre eu falo para os colecionadores que eu não gosto de trabalhar com aquele tempo apertado justamente por isso, porque eu gosto de ter liberdade para trabalhar, porque a arte ela vem em momentos que você não chama por ela. Às vezes se eu entro na minha oficina ali, eu tenho que terminar aquilo ali, eu sou obrigado a pegar naquilo ali, eu posso até terminar, mas ela não tem alma, ela sai uma peça comum, ela não sai uma peça que você olha ela e se apaixona, se encanta, né? Essa é a magia do colecionismo, essa é a magia da arte, né? Isso é todas as artes, né? A gente tem que fazer no momento certo e colocando amor, colocando coração da gente. Senão a gente simplesmente vai fazer mais uma peça e não é o meu objetivo. O meu objetivo é fazer essa peça, não fazer uma peça qualquer, né? Isso eu ponho em todos os trabalhos meus. Eu ponho muito amor no que eu faço.